Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder encontrá-los, graças a Deus, mais uma vez nós estamos juntos, mais uma oportunidade de culto, mais uma oportunidade que nós temos para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para meditar na sua palavra. Então aproveite esse momento, aproveite esse tempo, não seja um telespectador, mas sim um participante, um adorador. Faça desse momento um momento especial na sua vida, na vida da sua família, para que Deus esteja falando ao seu coração e que você esteja também falando ao coração de Deus através dos louvores, através das orações. E assim nós vamos crescendo na graça, crescendo na fé, buscando ao Senhor cada vez mais. Nós vamos orar nesse momento, dando início a esse momento de culto. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos reunidos como igreja, Senhor, na Tua presença, para buscar a Tua face, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor esteja recebendo os nossos louvores, a nossa adoração, que somente a Ti é devida, Senhor. Nós te agradecemos por este momento e pedimos ao Senhor que fica conosco durante todo esse momento. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos fazer então já uma leitura devocional, a leitura devocional desse culto. Nós vamos ler o Salmo de número 23, muitas pessoas já o têm decorado, é um salmo muito conhecido. Ele fala do Senhor, que é o nosso pastor, o Senhor é o nosso cuidador, é quem cuida de nós, quem nos guia nesses caminhos difíceis por onde nós andamos. Então a palavra de Deus diz assim no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha, amém. Que maravilha podermos celebrar o Senhor com esse salmo precioso, onde nos garante que o Senhor está conosco, mesmo quando nós estamos atravessando pelos vales mais escuros, mais difíceis, o vale da sombra da morte, podemos ter a certeza e a tranquilidade de que Ele está conosco ali no vale. Deus está conosco dentro do vale, no momento mais difícil, no momento de luta. E nós podemos ter certeza que a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanham todos os dias, para todo sempre. Que maravilha! Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso país, pelas nossas vidas, para que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, pelas tuas promessas, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos porque nós podemos confiar em ti, Senhor, o tempo todo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós. E agora nós queremos colocar diante de ti, Senhor Deus, o que nós temos de mais importante, as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, as nossas casas, as nossas vidas, ó Deus, trazendo harmonia, trazendo saúde, trazendo paz aos nossos lares, ó Deus, que não venha faltar o mantimento, que não venha faltar o emprego, que não venha faltar os recursos para ninguém, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as nossas casas, ó Pai, nesse momento de dificuldade, Senhor. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando do mal, ó Deus, nos livrando, Senhor, das doenças, dos vírus, das cepas, Senhor Deus, que tem se espalhado, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, abençoa a cidade de São Carlos, ó Deus, derramando a tua graça, varrendo, Senhor Deus, esse vírus para longe daqui, Senhor. Dá sabedoria aos administradores da cidade, Senhor. Abençoa as equipes médicas, os hospitais, ó Deus. Abençoa aqueles que estão agora, Senhor Deus, ali nos leitos, que estão sofrendo, Senhor, por todo esse país, por todo esse planeta, Senhor.
que estão sofrendo agora nesse momento, Senhor, debilitados nessa luta, ó Deus, que o Senhor esteja os amparando, ó Pai, que o Senhor esteja os guardando, que o Senhor esteja, Senhor Deus, confortando a cada um, ó Pai, abençoando as famílias, ó Deus, que nesse momento estão preocupadas, estão ansiosas, estão temendo, Senhor Deus, pela vida dos seus queridos, ó Pai, mas também conforta aquelas famílias enlutadas, Senhor, famílias, ó Deus, que hoje estão tristes, ó Pai, famílias, Senhor Deus, que estão nesse momento, ó Pai, desanimadas, chorando, Senhor, que o Senhor esteja confortando e consolando a cada um deles, ó Deus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja possa fazer a diferença nesse tempo, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja nos abençoando. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz, ele sofreu, morreu, perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai em luto exaltado, mediador que nunca nos soltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por este Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Oh
Todos nós já sentimos medo em algum momento, não é verdade? Todos nós já enfrentamos essa luta contra o medo. Medo é uma sensação muito ruim, pois quem não sente medo experimenta várias sensações. Algumas pessoas sentem calafrios, tremores, outras pessoas ficam com as mãos suadas, coração acelerado, tem gente que sente um nó na garganta, tem gente que escurece a vista, tem gente que chega até a desmaiar por causa do medo, por causa do pânico. Até existe algo que se trata hoje, muitas pessoas sofrem da síndrome do pânico. É um problema sério, é um problema que se deve ser levado a sério e deve ser tratado. Tem gente que tem medo de muitas coisas, tem gente que tem medo de coisas simples do dia a dia, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de ladrão, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de gente, que é a multidão. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar acompanhado de outras pessoas. Tem gente que precisa de tratamento quando o medo se torna uma coisa desproporcional e se transforma em síndrome de pânico. E tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de muitas coisas. A verdade é que todos nós temos medo de alguma coisa. E você? Tem medo de quê? Qual é o seu temor? Qual é o seu medo? Algumas pessoas que têm medo de viver. E essas pessoas, então, elas preferem se entregar à doença, preferem entregar-se ao desânimo, preferem entregar-se ao desamor, preferem entregar-se à falta de amor a si mesma, à preguiça, à inutilidade. O medo é assim, ele tem um poder destruidor. Ele vai devagarzinho, em silêncio, e vai aos poucos tomando conta, e tem um poder destruidor. O medo é como um gás paralisante que nos impede de agir, que nos impede de pensar, que nos impede de refletir e que nos impede de fazer escolhas muitas vezes. O medo é uma arma muito forte usada pelo inimigo e que impede muitas pessoas de caminhar, impede muitas pessoas de andar na vida, impede muitos crentes de fazerem a obra de Deus. O medo é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser vencido. Então, nós precisamos escolher o melhor caminho, nós precisamos escolher o caminho da coragem. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Hoje eu quero falar com você sobre alguém que escolheu esse caminho, que escolheu o caminho da coragem. E nós vamos nos servir, então, do texto que se encontra em Marcos, capítulo 14, onde eu lerei dos versos 3 ao verso 9. Então, Marcos, capítulo 14, de 3 a 9, nos diz assim: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém. Então, esse texto é um texto que é um marco, porque ele fala da coragem que uma pessoa teve para servi-lo. Jesus estava num jantar na casa de um homem chamado Simão, Simão o leproso. Claro que leproso não era o sobrenome dele, mas essa era a marca daquele homem. Aquele homem era marcado por ter sido um leproso. E o fato é que esse homem estava lá, era lembrado pelo que ele era,
pelo que aconteceu na sua vida, mas esse homem estava ali então oferecendo um jantar a Jesus. Um jantar público, a casa estava cheia de gente, era costume naquela época, jantares públicos, as pessoas que tinham posse, pessoas que tinham grandes posses, costumavam oferecer os jantares públicos. Então, esses jantares, eles eram oferecidos e eram feitos para pessoas de influência, pessoas que tinham posses. Os pobres, naquela época, eram extremamente pobres, enquanto que os ricos eram extremamente ricos. Havia um grande desequilíbrio na sociedade daquele tempo. E o fato é que este homem, então, ofereceu um banquete para Jesus. Então, esse homem oferece um banquete para Jesus. E por ser um jantar público, algumas pessoas tinham acesso à casa, os convidados tinham acesso à casa, enquanto que outras pessoas assistiam aquilo que acontecia durante o jantar. Ficavam em um espaço aberto, assistindo tudo o que acontecia naquele jantar. E esse jantar não era uma simples janta que era servida, era todo um acontecimento, havia uma programação, havia dança, havia música, era um evento, havia um show ali que era promovido, e as pessoas então iam para assistir tudo aquilo que estava acontecendo, enquanto viam os convidados comer. Então, lá estava Jesus, então, recebendo esse banquete. Esse banquete ele foi oferecido como homenagem a Jesus, era um sinal de gratidão a Jesus. Provavelmente, ele ofereceu esse jantar a Jesus por ter sido curado por ele. Lembra que Simão era conhecido como o leproso? Na verdade, Simão aqui é o ex-leproso. Esse homem foi curado por Jesus. Caso contrário, não poderia estar com a casa cheia de gente. Os leprosos eram afastados da sociedade, eles eram afastados da vida em sociedade. Então, de forma alguma, poderia haver esse evento na casa de um homem se ele realmente fosse leproso. Então, nós cremos que esse homem havia sido curado por Jesus e, como gratidão, oferece, então, esse banquete ao Senhor. Então, além da casa cheia de convidados, havia uma grande multidão pelo lado de fora. Um leproso, ele não poderia ter esse tipo de convívio porque ele era considerado uma pessoa impura. Mas Jesus transforma todas as situações. Jesus transforma pessoas antes consideradas impuras, pessoas antes condenadas a uma vida de sofrimento, condenadas à morte, condenadas pela sociedade, condenadas por si mesmos. Ele transforma essa realidade e agora aquele homem, então, pôde receber Jesus com alegria em sua casa, pôde receber Jesus com alegria em sua vida, e outras pessoas também poderiam se achegar a ele. Jesus é assim. Jesus é uma pessoa acessível, é uma pessoa sem preconceitos, é uma pessoa que se aproxima de qualquer um de nós em qualquer momento, em qualquer tempo. Jesus aproximou-se de vários leprosos, Jesus aproximou-se de prostitutas, Jesus aproximou-se de mendigos, Jesus aproximou-se de pecadores e aproximou-se de pessoas impuras. Como ainda hoje se aproxima de todos nós, se aproxima de todo aquele que quer a aproximação de Jesus, se aproxima de todo aquele que quer realmente ter um contato e ter um convívio com Jesus. E o interessante é que Jesus tem um olhar diferente. Diferente das outras pessoas que conheciam aquele homem como leproso, Jesus olha para dentro de nós e ele vê quem realmente nós somos. Ele vê quais são os nossos desejos, ele vê quais são os nossos sonhos, ele vê quais são as nossas ansiedades e também quais são as nossas necessidades. Jesus está sempre pronto para atender às nossas necessidades, independente de quem somos, independente do que fazemos, independente de qualquer circunstância. Jesus, ele está pronto para atender às nossas necessidades, assim como atendeu às necessidades daquele homem, assim como atendeu às necessidades daquele leproso. E com certeza, naquele momento, naquele jantar, em algum momento, houve esse testemunho desse homem, naquele jantar
jantar provavelmente houve uma fala desse homem nesse sentido, e as pessoas ali todas felizes, todas alegres, todas comemorando isso, comemorando a grande transformação que Jesus fez na vida daquele homem, e eis que, de repente, no meio daquela multidão, acontece algo no meio daquele jantar, algo que interrompe o jantar, algo que faz com que a música cesse, algo que faz com que as pessoas fiquem perplexas, sem saber o que fazer, todos de boca aberta, todos de queixo caído. Eis que surge, então, da multidão, uma mulher que entra na casa com um objeto em suas mãos e se aproxima de Jesus. Veja que essa mulher ela teve coragem para fazer uma escolha, para fazer essa escolha, para chegar no meio da multidão, para sair do meio da multidão, para invadir a casa daquele homem e aproximar-se de Jesus. Essa mulher teve que ser movida pela coragem. Ela teve coragem para fazer uma boa escolha. E com ela, nós podemos aprender algumas lições. Nós podemos aprender que precisamos ter coragem para fazer as nossas escolhas, não é? E a primeira lição que ela nos ensina é que ela não se preocupou com a opinião pública. A primeira lição que nós vemos com essa mulher é que ela não se preocupa com as pessoas, ela não se preocupa com o ambiente onde ela estava, ela não se preocupa com o que vai acontecer minutos depois, ela simplesmente teve coragem para agir. Aquela mulher não poderia ter entrado na festa, de acordo com os costumes daquelas épocas, as mulheres não poderiam estar no mesmo ambiente que os homens. Mesmo numa festa, elas ficavam num espaço separado, destinado para elas, enquanto os homens estavam em outro ambiente, destinado apenas para eles. Então, elas não poderiam estar ali, ela não poderia estar ali onde Jesus estava. Ela não poderia se aproximar de um outro homem que não fosse seu marido, e muito menos ter a atitude que ela teve de ungir outro homem, de ungir a Jesus. Ao agir daquela maneira, aquela mulher estava se arriscando, ela estava colocando a sua vida em risco. Ela poderia ser arrastada para fora com violência daquela casa, ela poderia ser apedrejada por transgredir a lei, por transgredir os costumes daquele tempo. A sua atitude irreverente mostra que ela era uma mulher de coragem, uma mulher que não tinha medo e nem se importava com a opinião dos outros. A sua única preocupação era mostrar gratidão a Jesus pelo que também ele havia feito por ela. Veja que ela nos ensina que nós devemos então ter coragem para mostrar a nossa gratidão a Jesus. Nós devemos ter coragem de mostrar a Jesus a nossa gratidão pelo que ele fez, pelo que ele tem feito por cada um de nós. E o texto não afirma quem era aquela mulher, o texto não fala o seu nome, não dá o seu nome, simplesmente a mostra como uma pessoa anônima que sai do meio da multidão. Mas nós podemos entender que Jesus fez algo muito importante, algo de muito valor na sua vida, talvez uma cura, talvez um perdão de alguma coisa, de alguma coisa que ela tenha feito. De alguma forma, Jesus marcou a vida dessa mulher, e agora, então, ela quer agradecê-lo por isso. Agora, então, ela se coloca e ela se dedica e escolhe a melhor maneira, escolhe a melhor forma para agradecer a Jesus. Então, para Jesus, nós não somos anônimos, nós não somos mais um na multidão. Ele fez e quer fazer diferença nas nossas vidas, tanto na minha quanto na sua vida. Jesus quer fazer a diferença para melhor. Jesus sempre faz a diferença para melhor na vida de alguém. Mas acontece que muitas vezes nós não temos coragem de nos aproximar de Jesus. Muitas vezes nós ficamos com a multidão, quietos, longes, distantes, apenas como espectadores, vendo aquilo que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. Mas não precisa ser assim.
Não precisa ser assim, nós precisamos ter atitudes como as daquela mulher que teve coragem para se aproximar de Jesus, teve coragem para expressar a sua gratidão a Ele, como do próprio Simão, que teve coragem de abrir a sua casa e oferecer esse banquete para Jesus, teve coragem de se comprometer com Cristo diante de toda aquela sociedade. E nós devemos, então, aprender com essas pessoas e com essa mulher a andar na contramão do sistema para agradar o Mestre. Nós precisamos procurar Jesus todo dia, agradá-lo em todas as horas, no trabalho, na escola, na condução, e não só no domingo, não só na hora do culto, não só ali escondido, acolhido, mas nós devemos ter coragem de nos comprometer com Jesus. E essa é a grande fala: tenha coragem de se comprometer com Jesus, tenha coragem de se identificar com Ele, tenha coragem de estar ao lado de Jesus e mostrar isso às pessoas. Eu fico pensando naqueles torcedores, e eu vejo torcedores que se identificam com seus times, vestem as camisas dos seus times, cantam as músicas dos seus times, as músicas que as torcidas inventam, brigam, se matam, morrem pelos seus times, por equipes que muitas vezes até as desconhecem, nem sabem quem são, mas lá estão eles morrendo pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelos seus times de coração. E nós somos capazes de ir até onde por Jesus? O que nós somos capazes de fazer por Jesus? Até onde nós somos capazes de nos identificar e mostrar aos outros o nosso, que nós estamos com Jesus, que nós somos de Jesus. Aquela mulher também nos ensina uma grande lição, que é a lição do desprendimento, e como é importante essa lição, como é importante nós aprendermos isso. A questão do desprendimento é algo que fala muito ao meu coração. Além da coragem de se aproximar do Mestre, aquela mulher, ela nos ensina, então, que há a necessidade do desprendimento. Então, aquela mulher, ela carregava consigo um perfume caríssimo de nardo puro, um perfume valiosíssimo de nardo. E eu fico pensando, então, naquela mulher em casa, se preparando para o que ela ia fazer. Quando ela estava em casa, ela já sabia que ia haver um evento ali na região onde ela estava, então ela teria que sair, ela se preparou, tinha que sair em tal horário, deveria estar num lugar mais à frente para poder ter o acesso e conseguir furar o bloqueio, entrar dentro da casa, e ela teve que escolher, então, alguma coisa para fazer para Jesus. Então, ela escolhe, então, usar esse perfume. Esse perfume ele é muito valioso, ele valia uma fortuna muito grande. O custo dele era equivalente a um ano de trabalho. Hoje seria mais ou menos em torno aí de 13 a 15 mil reais o valor daquele frasco, daquele perfume, apenas do perfume. Uma média aí de 15 mil reais, de 13 a 15 mil reais o valor daquele perfume. E se hoje essa quantia representa algum dinheiro, representa algum valor, imagine naquela época, imagine esse valor representado naquela época, que era uma época de grande dificuldade, era uma época em que quem era pobre realmente era muito pobre, e quem tinha posses tinha muita posse. Então, a quantia representava muito dinheiro naquela época. Nós não sabemos o que ela fez para poder adquiri-lo. Talvez ela tenha juntado tudo o que tinha para poder comprar o perfume. Talvez ela tenha trabalhado duro durante muito tempo para esse fim. Pode ter sido uma herança que ela tenha recebido, o seu dote, enfim, a segurança do seu futuro, não sei. Mas uma coisa nós sabemos, que ela preferiu derramar aquela fortuna sobre o Mestre a fazer outra coisa com ela. Então eu penso na preparação dessa mulher para poder pegar o que tinha de melhor, na escolha como ela serviria ao Mestre, na escolha dela, daquilo que ela presentearia ao Mestre. Então ela escolhe aquilo que ela tinha de mais valor, aquilo que ela tinha de mais precioso, talvez aquilo que fosse a sua subsistência para os anos seguintes, e ela prefere ofertar ao Mestre com o que ela tinha de mais precioso. E pensando nos nossos dias,
Quantas pessoas que são mesquinhas, pessoas que são incapazes de servir ao Mestre com seus dons, com seus talentos, de contribuir com a obra, com seu tempo, com seus recursos. Quantas pessoas que só querem ser beneficiadas, só querem as bênçãos, mas não conseguem se desapegar das coisas deste mundo, não conseguem se desapegar das coisas desse tempo. E eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando de bens, não estou falando só disso, não. Há pessoas que são presas a costumes, há pessoas que são presas a tradições de famílias, há pessoas que são presas a modelos, e não conseguem se desprender de uma ideia, de um detalhe, de um conceito. Pessoas que não conseguem entregar o seu melhor para Cristo, porque alguém disse que tem que ser assim, ou tem que ser de outra forma, de outro jeito. Muitas pessoas que se prendem à religiosidade, e por causa da religiosidade acabam se afastando de Cristo, deixando de entregar o melhor para Cristo. Muitos que estão na igreja também estão presos a costumes, a comportamentos, a pecados, que carregam escondidos dentro da manga. E tem gente que tem o seu pecado preferido, e vai criando ele, o seu pecadinho de estimação, e vai alimentando ele todos os dias, tão bonitinho, tão pequenininho, tão inofensivo, como se fosse realmente um pequeno bichinho de estimação. Sabe aquela história que vai alimentando o bichinho, e o bichinho vai crescendo, e um dia eu já não levo mais ele, é ele que me carrega de tão grande que ele é. Então, nós precisamos nos desprender de tudo aquilo que nos impede de servir melhor a Deus. E, para isso, nós precisamos fazer um exame diário. E aí nós somos convidados, pela palavra de Deus, a fazer um exame diário nos nossos corações. Eu e você precisamos fazer da nossa oração como a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Eu preciso fazer essa oração todos os dias. Você precisa fazer essa oração todos os dias. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nos nossos corações, vai trabalhando nas nossas vidas e vai mostrando aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos agir, pecados não confessados, coisas que muitas vezes nós fazemos e às vezes nem nos damos conta e que acaba nos afastando de Deus. Então nós precisamos ter esse desprendimento da nossa vida de um modo geral. Precisamos viver na dependência do Senhor Jesus, como aquela mulher que entregou todos os seus recursos a Deus, porque confiava no Senhor e confiava e vivia nessa dependência de Deus. Aquela mulher foi capaz de se desprender de tudo para servir o Mestre. E eu e você somos capazes de nos desprender daquilo que tanto nos aprisiona, que tanto nos prendem, para viver na dependência do Mestre, para agradar ao Senhor? A terceira lição que aquela mulher nos dá é que nós devemos dar exclusividade. Exclusividade a Cristo. E uma coisa que Ele quer é exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide aquilo que é seu com ninguém. E muitas pessoas hoje têm dividido a glória de Deus consigo mesmas, têm dividido aquilo que é para Deus com outras coisas, com esse mundo, com os cuidados, com a vida, com outras situações. E nós já aprendemos com essa mulher que nós devemos ter coragem para nos aproximar do Mestre, que nós devemos ter desprendimento para realizar a sua obra. E agora a necessidade da exclusividade para servi-lo. Ela trazia o seu caro perfume, então, dentro de um pequeno vaso de alabastro. Então, lá estava ela com aquele escondido nas suas mãos, e ali tinha um pequeno vaso de alabastro. O que é esse alabastro aí? O alabastro era uma pequena pedra, era uma pedra transparente e calcária. Era uma pedra finíssima, uma pedra muito delicada, uma pedra raríssima, produzida no Egito. E essa pedra tinha um grande valor. Tinha um valor enorme, pois era muito difícil de ser encontrada e trabalhada.
Então, esse frasco era o charme do perfume, era o charme para um perfume que era caro. E esse frasco, ele era reutilizável. Olha a reciclagem, já naquele tempo já existia. Então, essa mulher ela tinha um frasco, o que se chama vaso, né? Um frasco, que talvez fosse até mais caro do que o próprio perfume. Aquela mulher carregava, então, uma fortuna em suas mãos. Mas o que ela fez com ele? Ela quebrou esse vaso. Está lá no versículo 3. Está lá no versículo 3, estando ela em Betânia, reclinada à mesa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Veja que aquela mulher não pensou duas vezes, ela já veio pronta para fazer isso, e no momento certo ela nem se preocupou, ela quebrou o vaso. E sabe por que ela quebrou aquele vaso? Por que ela quebrou aquele frasco? Ela quebrou aquele frasco para que ele não fosse mais usado. Para que ele realmente não fosse mais usado, pois ele deveria ser para o uso exclusivo para aquela missão. Aquele frasco tinha uma missão exclusiva, e ele foi quebrado justamente para que não servisse para mais nada, a não ser para glorificar o próprio Deus. Nós podemos nos comparar a esse frasco. Nós podemos comparar a nossa vida àquele frasco que, uma vez entregue a Jesus, deve ser unicamente para Ele, deve ser exclusiva para Ele. Então, se nós quisermos honrar a Jesus, nós devemos oferecer exclusividade da nossa vida para Ele. Nós devemos nos entregar por completo em Suas mãos, para que Ele faça o que quiser em nós, o que quiser das nossas vidas e o que quiser através de nós. Então, nós temos uma oportunidade preciosa, porque quando ela quebrou aquele frasco, quando ela derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, quando ela ungiu a Jesus, aquele perfume tomou conta de toda a casa, todos foram beneficiados ao receber aquele perfume. Aquele perfume acabou sendo compartilhado com todas as pessoas, e nós, então, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Jesus, Ele faz uma grande obra através de nós, capaz de atingir outras pessoas, capaz de abençoar outras pessoas, capaz de trazer o bem-estar para outras pessoas. Então, nós devemos oferecer essa exclusividade das nossas vidas ao Senhor Jesus. E que maravilha podermos ser usados, então, como instrumentos nas mãos dEle para abençoar outras pessoas. Viver exclusivamente para Jesus significa viver completamente para Ele. Significa entregar completamente o controle das coisas a Ele. É dar as chaves do carro nas suas mãos e não perguntar para onde vai. É segui-lo, é obedecê-lo sob qualquer circunstâncias. Algumas pessoas declaram exclusividade em Cristo, mas enquanto está tudo bem. Quando estão com saúde, quando estão bem empregadas, quando estão com um carrão na porta, quando não existe Covid andando por aí, quando não há ameaças de morte, quando tudo vai bem. Mas seguir a Cristo vai muito além do material, vai muito além das bênçãos materiais, vai muito além daquilo que eu e você podemos apalpar. É estar disposto a ser usado por Ele a qualquer momento e em qualquer condição e sob qualquer situação que esteja acontecendo. E aí entra a nossa disposição de realmente querermos ser usados por Ele em toda e qualquer situação. Eu conversava com alguém que me disse, em certa ocasião, e a pessoa me disse a seguinte frase, a frase infeliz, uma frase que eu considero uma frase infeliz porque me deixou muito triste, e a pessoa disse o seguinte: eu vivo para Cristo, mas ir até a Cracolândia pregar o Evangelho para mim não dá. Então, como eu fiquei pensando nessa frase, ir até tal lugar para pregar o Evangelho não dá? Por que não dá? Se eu vivo exclusivamente para Cristo, então é o Evangelho de condições, existem condições, eu vou até tal momento com Cristo, daqui para lá eu não vou? Não foi isso que os apóstolos fizeram na noite da prisão de Jesus? Não foi isso que Pedro, que disse que iria com Cristo até a morte, fez?
Então nós precisamos, sim, seguir a Cristo e ter consciência de que para onde Ele mandar nós deveremos ir, aonde Ele quiser que estejamos, nós iremos, falar com quem Ele quer que nós falemos, nós vamos falar. Isso é viver na dependência de Cristo, isso é dar exclusividade a Cristo, é estar disposto a servi-lo e não impor condições, é ir aonde Ele mandar, é viver sob a condição que Ele quiser. Como está a sua vida? Sua vida foi entregue completamente ao Senhor? Você já quebrou o frasco? Coragem, desprendimento e exclusividade são 3 qualidades que nós precisamos ter se nós quisermos honrar a Jesus. E nós precisamos ter essas qualidades aliadas para honrar a Jesus. Precisamos ter coragem para sair do nossa zona de conforto, do nosso lugar, para avançar, para ir adiante, para ir à frente. E nesse tempo, parece que a coragem é algo que está ficando em extinção. Muitas pessoas não têm mais coragem de buscar ao Senhor, não têm mais coragem de ir à igreja, outros não têm coragem de viver uma vida compromissada com Cristo, outros não têm coragem de falar de Jesus a alguém. Mas nós precisamos, sim, ter coragem, desprendimento e dar exclusividade da nossa vida ao Senhor. E qual é a recompensa? Olha a recompensa daquela mulher. Ela foi e será lembrada eternamente por isso. Hoje nós estamos lembrando dessa mulher que há mais de 2000 anos atrás teve coragem, desprendimento e deu o que tinha para Jesus. Ela foi e será sempre lembrada por isso. Aqueles que agem como ela, honrando ao Senhor, serão lembrados eternamente por Deus. Você será lembrado eternamente pelo Senhor, eternamente recompensado pelo seu amor a Deus, pelo seu amor a Cristo, pelo seu amor à obra do Senhor. E aí fica essa pergunta: nós temos honrado o Senhor com as nossas vidas? Nós temos tido coragem para honrar o Senhor, nós temos tido coragem para viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos que cremos e que é a base da nossa vida? E o versículo 8, ela diz, Jesus, então, ao ver a insatisfação, ao ver a reclamação das pessoas, ao ver a indignação das pessoas, ao terem visto aquela mulher ter desperdiçado aos olhos dele toda aquela fortuna, ao ver toda aquela ousadia daquela mulher, Jesus disse para eles: ela fez o que pôde. Aquilo que eles consideravam loucura, aquilo que eles consideravam desperdício, aquilo que eles consideravam irreverência, Jesus viu como o máximo que ela pôde fazer. Ela fez o que ela pôde. E nós? O que podemos fazer para Cristo? O que nós podemos fazer para o Senhor? Nós temos feito aquilo que nós podemos? E para terminar, 2 Coríntios 2,15 afirma que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Que nós tenhamos coragem, que você tenha coragem de levar o bom perfume de Cristo aonde você for. Que tenhamos uma vida de coragem, de desprendimento e de exclusividade. Que o mundo sinta em nós o bom perfume de Cristo. Que esse mundo tão carente, que esse mundo tão confuso, que esse mundo tão aflito, que esse mundo mergulhado nas trevas do medo, possa ver em nós, então, essa coragem e ver em nós, sentir em nós o bom perfume de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja a bênção aonde você estiver. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor que esteja nos abençoando nesse momento. Pai de amor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia e por tão grande amor para conosco. Quero louvar ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra que hoje nos adverte, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, ter um coração maleável nas tuas mãos. Que nós possamos, Senhor, confiar plenamente em ti, ó Deus. Que nós possamos ter uma vida entregue e dedicada aos teus cuidados, Senhor. Leva para longe de nós todo medo,
tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede, ó Deus, de te servir melhor, ó Pai. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para levar a tua luz e a paz neste mundo tão aflito. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Nós estamos chegando ao término de mais um momento de louvor ao Senhor, de mais um momento em que nós, na presença do Senhor, buscamos ao Senhor e entregamos aquilo que nós tínhamos para o Senhor, a nossa adoração. Mas o culto ele não termina agora, ele não termina nesse momento, ele não termina aqui. Esse culto